Gente, o CNN 360 conversa agora com a ministra das Mulheres do governo Lula. Ela é especialista em violência de gênero, Aparecida Gonçalves, mais conhecida como Cida Gonçalves. Ela tomou posse hoje pela manhã, conversa ao vivo agora comigo. Cida, muito obrigada pela presença aqui no CNN 360, aqui nos estúdios da CNN em Brasília. A senhora ressaltou hoje na posse, né, a importância, pela primeira vez, você é uma pasta dedicada exclusivamente às mulheres, com status de ministério. Agora, a área que a senhora vai chefiar vem de, nos últimos 4 anos, políticas muito centradas na criminalização do feminismo, né? Muita gente achando que feminismo é a mesma coisa de mulheres contra homens, o que é uma interpretação equivocada, arcaica, eu não consigo nem encontrar o melhor adjetivo, mas também muito sedimentada em valores religiosos, não necessariamente abraçados pela Constituição, para temas que são tabu no Brasil e que se refletiram aí na montagem muito conservadora de um Congresso que assume também nesse 2023, assim como o novo governo. É o caso, por exemplo, da militância conhecida da ex-ministra da pasta, que, entre outros temas, também tratava das mulheres, contra o aborto, inclusive nos casos previstos em lei. A gente viu uma criança, né, alvo de estupro, de vulnerável, porque é menor abaixo dos 14 anos, que engravidou, e houve uma pressão política muito forte para que ela não pudesse ter autorização para realizar o aborto, que no caso dela é previsto em lei. Eu vi uma entrevista da senhora hoje para a Folha de São Paulo dizendo como deve ser delicada a costura de temas que digam respeito, por exemplo, à saúde da mulher, num Congresso que é muito conservador e que saiu muito conservador da urna. A minha pergunta para a senhora é, né, se há uma estratégia para tentar avançar e em que, prioritariamente, e 2, né, qual é o trabalho que o Ministério vai precisar fazer junto à própria sociedade para que não, digamos, avance para além do que o Brasil hoje está disposto a avançar. De novo, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, quero agradecer a CNN pelo espaço, pela acolhida aqui em Brasília. Primeiro, eu queria dizer, Dani, com relação à questão do que são os debates e os direitos das mulheres, né? O que nós estamos debatendo são os direitos ao aborto legal, e é importante a gente lembrar que o que está previsto em lei é previsto desde 1944, então não estamos propondo nada novo, né? Nós estamos fazendo um debate sobre aquilo que já é garantido desde 44. É isso que nós temos lutado, né? O que eu tenho comparado é que com esse Congresso que nós estamos, possivelmente pouco se avance, muito pelo contrário. Nós vimos aí agora no final do ano a dificuldade que nós tivemos de segurar a questão do Estatuto do Nascituro, né? Então, acho que são questões importantes para que a sociedade possa pensar, possa montar estratégia. O que nós queremos discutir? Nós queremos discutir a saúde da mulher. Nós queremos discutir, né, efetivamente, a saúde pública da mulher, o acesso da mulher ao planejamento familiar, o acesso da mulher à saúde, né, e aí todo o processo do combate ao câncer de mama, né, o câncer de útero. Então, assim, são questões que estão colocadas da saúde reprodutiva da mulher como um todo. E o grande debate é direitos sexuais e reprodutivos, não é aborto, né? Direitos sexuais e reprodutivos é o direito à mulher à saúde do seu corpo, é o direito a não morrer de câncer, é o direito a de não morrer, né, porque não quer ter filhos. Portanto, nós estamos nesse processo de debate. O que nós vamos assegurar? Nós precisamos assegurar efetivamente a saúde das mulheres. Essa é uma das grandes prioridades que nós vamos estabelecer no governo. Quando a senhora fala em saúde da mulher, existe uma primeira medida ou primeiras medidas, assim, onde a senhora avalia que com o poder do próprio Ministério, do Executivo, de maneira mais ágil, seja possível estabelecer algum tipo de avanço ou melhoria, áreas focais aí? Eu queria entender um pouco por onde a senhora vai iniciar esse trabalho.
Na verdade, a saúde é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, né? Nós vamos trabalhar nesse governo e o presidente Lula tem colocado isso, que é uma das prioridades, duas questões que para nós são estratégicas, a transversalidade e a intersetorialidade das políticas públicas, né? E a política de saúde da mulher, nós vamos discutir com o Ministério da Mulher, né? Então, eu estou tomando posse hoje, a ministra Nízia tomou ontem, e a partir daí nós vamos estabelecer as parcerias, de que forma fazer, né, de que forma se estabelecer e quais são as ações prioritárias a partir de indicadores e de dados. Porque é importante dizer que esse governo e o Ministério da Saúde, nós acreditamos na ciência, né? Nós acreditamos nos estudos e nós acreditamos nos dados e nos indicadores. Ministra, a senhora, né, citou, olha, o nosso trabalho vai ser transversal, ou seja, vai unir uma pasta à outra, onde houver temas afeitos, trabalho conjunto, e citou a ministra Nízia. Ministra Nízia Trindade também está aí nesse seleto grupo de mulheres que representam um avanço em relação ao governo passado, que estreou com apenas 2, depois se somou ali a Flávia Arruda, mas sempre foi um grupo muito minoritário. Então, temos 11 mulheres no time de Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda são 26 homens, né? Havia uma ideia de alcançar a paridade que não se mostrou possível. Eu gostaria que a senhora interpretasse aí esse número, ele é o suficiente, é um caminho, está distante? E por que ainda tão mais homens do que mulheres na gestão dos temas centrais aqui no Brasil? Fazenda com homens, a gente tem Tebet no planejamento, mas você tem uma série de áreas aí que são prioritárias e que seguem nas mãos dos homens no Brasil. Primeiro queria dizer que não é o que nós queríamos, mas é o governo com o maior número de mulheres dos últimos tempos, né? Nós tivemos aí a presidenta Dilma com 9 e agora nós temos o governo do presidente Lula com 11 mulheres. Além das 11 mulheres ministras, nós temos 2 mulheres presidentes de banco, que é a mulher presidente da Caixa e uma do Banco do Brasil. Isso é muito importante e é estratégico. Com relação à questão de construir a paridade de gênero, e aí em todas as áreas, nós temos dentro da Secretaria uma discussão que nós vamos fazer sobre a questão da participação das mulheres, né? Efetivamente, e não só no âmbito do Executivo, como do Legislativo, mas também no aspecto privado. As mulheres estão fora de todas as esferas de discussão de poder, né? Seja como grandes chefias do Executivo privado, ou seja público. Nós só temos 2 mulheres governadoras, né? A Câmara de Deputados, nós estamos com 91 deputadas, nós só crescemos 2% nessa eleição. Então, é um debate sobre a questão do empoderamento e a participação das mulheres. E é importante lembrar, Dani, que nós estamos vivendo também um período que nesses últimos 6 anos de aumento da violência política de gênero contra as mulheres. Isso tem que ser pautado e tem que ser colocado, né? Então, essa é um primeiro debate. O segundo é sobre a questão de você indicar, seja ministros ou seja secretários, é um debate que passa pelos partidos. Nós vamos ter que discutir isso por dentro dos partidos, né? Então, independente se é o presidente Lula, se é a presidenta Dilma ou quem que seja, a discussão das grandes indicações, ela não passa pelo eleito, né? No caso, o presidente da República, passa pela decisão dos partidos. Então, nós temos aí que fazer um grande debate sobre a participação das mulheres nos partidos políticos e de que forma que os partidos, de fato, vão investir. E nós não estamos falando de 30% a cota. Nós precisamos que as mulheres tenham visibilidade, porque elas têm competência, elas têm eficiência, elas têm estudo e têm qualidade técnica para assumir qualquer ministério, qualquer secretaria nesse país. Deixa eu ampliar, então, a roda de mulheres nessa conversa. A gente está com a ministra das Mulheres aqui. Vem para cá, Larissa Rodrigues, direto também de Brasília. Larissa, a entrevistada é sua. Boa tarde, ministra. Que bom, né? Nós, 3 mulheres, falando de política, né? A gente comentando a importância de se dar espaço a mulheres. Ministra, a senhora comentou há pouco a questão do aborto e na Câmara dos Deputados ali tem essa tentativa, a senhora até comentou, do Estatuto do Nasciruto, né? Que é uma tentativa de dar direitos desde o momento da concepção e que isso proibiria até as formas garantidas hoje em lei para o aborto. Como tem sido, a senhora, eu sei que a senhora assumiu hoje, mas
se existe alguma conversa, algum tipo de empenho já em tentar barrar isso. Eu sei que essa é uma conversa no Congresso, mas que o Estatuto do Nascituro acaba também passando pela senhora enquanto ministra da Mulher, e também a questão da violência contra a mulher, né? Infelizmente, a gente viu um aumento muito grande durante a pandemia e queria ver com a senhora também se já há alguma coisa de projeto para tirar do papel ou para, quem sabe, melhorar algum já em andamento. A questão do nascituro, não, nós temos efetivamente que discutir ainda com o Congresso. Eu tomei posse hoje, né? As nossas deputadas, apesar de nós termos representantes hoje na minha posse, ainda não é a bancada feminina e a gente ainda não conseguiu articulação com o Congresso. Nós vamos começar a fazer a partir da semana que vem. Então, não, né? Nós não temos. E a partir dessas conversas que vamos estabelecer o processo, porque essas legislações advêm do Congresso, não é do Executivo, e é importante que se diga isso. Você pode conversar, dialogar, discutir, mas a decisão é do Legislativo, no caso do Congresso e do Senado. Com relação à questão da violência contra as mulheres, nós temos como prioridade agora no 100 Dias duas coisas que para nós são muito importantes. Primeiro, recuperar o Serviço 180, o Ligue 180, como serviço de atendimento nacional, né? Porque no período desses últimos 4 anos, na verdade 6 anos, ele foi para a Ouvidoria dos Direitos Humanos e passou a ser efetivamente só de denúncia. E nós precisamos de um serviço que informe, que oriente, né? Que dê às mulheres segurança para fazer a denúncia, seja na delegacia ou em qualquer outro lugar. E o segundo programa que nós temos como prioridade é o programa Mulher Viver Sem Violência, que vai retornar à questão da discussão das casas da mulher brasileira. Gente, eu preciso agradecer a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves está aqui conosco. Ela tomou posse hoje pela manhã, tem um longo trabalho pela frente. Ministra, estamos aqui à disposição para ouvi-la e também esperamos disposição para responder as questões prementes aí. São muitos os desafios para as mulheres no Brasil e no mundo, infelizmente, mas estamos caminhando, né? Seguiremos aqui. Até a próxima, ministra. Até.